Em um mundo primitivo e cheio de perigos, um casal de Neandertais vive em uma pequena comunidade cercada por densas florestas e montanhas rochosas. Quando ambos saem para cumprir suas funções diárias, ele caçando para alimentar o grupo e ela coletando raízes e frutos, encontra-se em uma série de desafios selvagens que colocam suas vidas em risco, enfrentando predadores ferozes, tempestades inesperadas e uma luta constante pela sobrevivência. Eles precisam unir suas habilidades e instintos para superar as diversidades, fortalecer seus laços e garantir a segurança da família em um ambiente implacável. Então, bora lá, falar sobre um assunto bem polêmico: o papel de gêneros dentro da sua narrativa? Então, sim, bora! Alô, amigos, tudo bem? Aqui é Fel Campos e hoje nós estamos com mais um episódio trazendo aqui iceberg cultural e hoje iremos falar um pouco sobre papel de gênero. Não iremos discutir sobre a questão filosófica, sobre o que é homem, o que é mulher, gênero fluido e todas as outras questões. Se futuramente vocês quiserem que eu aborde um pouco esse assunto, deixe aqui nos comentários que eu obviamente faço uma pesquisa, converso com pessoas mais entendidas e posso trazer um resumão interessante aí para vocês. Mas hoje iremos falar mais basicamente sobre os papéis de gêneros mais clássicos dentro de homens e mulheres, de uma forma geral, dentro da sua narrativa. Não iremos falar necessariamente sobre o que é um papel de homem, o que é um papel de mulher, propriamente dito. No final do vídeo, vou trazer uma lista falando um pouquinho sobre as questões históricas, temporais, regionais, sobre alguns papéis para vocês tirarem como base. Mas hoje iremos falar um pouco mais focado sobre como utilizar essa questão de papéis de gênero, como preconceito, como instituição, como forma de aglomeração, como ideias de filosofia, como ideias de fisiologia. Então iremos discutir um pouquinho sobre essas questões, indiferentemente quem vai ter o papel do quê. Só que o interessante aqui é você ter um parâmetro, uma base para poder discutir ou simplesmente criar em cima daquilo que você quiser fazer. Então, bora lá conversar um pouquinho mais profundamente sobre alguns papéis interessantes e como você pode abordar isso, sendo para homem, sendo para mulher, misto ou simplesmente exclusivo. O primeiro ponto interessante para a gente discutir aqui é a questão morfológica fisiológica. Quando a gente fala sobre papéis de gênero, não necessariamente estamos falando sobre criaturas humanas. Pode ter criaturas humanoides, mas não necessariamente raças humanas. Então é interessante, caso você queira construir uma criatura diferenciada dentro do seu mundo fantástico, da sua ficção de uma forma geral, do seu mundo de RPG ou qualquer outro cenário interessante que você quiser fazer, é a forma de morfologia e fisiologia. Se por acaso acontece de que as fêmeas possuem asas e os machos não possuem asas, então você pode atribuir uma função exclusiva para as fêmeas, seria o papel da mulher dentro dessa raça, pela constituição de voo. Se por acaso os machos têm uma capacidade de anfíbio, respiração em água, respiração em terra, você pode dar uma função talvez de pesca para a galera que é macho exclusivamente, considerando o fato de que eles possam respirar debaixo da água. Se você coloca, por exemplo, que a fêmea ela é muito maior ou muito menor, ou o macho muito maior, muito menor, você pode dar umas funções fisiológicas, anatômicas, morfológicas para essa estrutura. No caso, exclusivamente, as mulheres podem dar à luz a criaturas novas referente à sua espécie, considerando a sua fisiologia de poder gerar uma vida nova. Mas se você for considerar que dentro dos cavalos marinhos, onde a fêmea ela gera um indivíduo, mas quem deixa como proteção e guarda é o macho, você pode ter esse papel diferenciado, além do que você pode colocar talvez um terceiro gênero, se você achar interessante, ou no caso, colocar um macho, uma fêmea, hermafroditismo de alguma forma geral. Então você pode colocar diversas estruturas, diversas funções de uma maneira geral, simplesmente focando na morfologia e na estrutura fisiológica, anatômica das criaturas que você for fazendo.
Se por acaso o macho possui uma parte a mais, uma parte a menos, ou a fêmea assim por diante, ou até mesmo uma questão comportamental que permita que essa raça tenha uma função X ou Y, dependendo de qual é a morfologia que você quiser fazer, indiferentemente da questão intelectual, mas sim algo instintivo, filosófico, fisiológico, de uma forma geral, você pode usar como você achar interessante. Então, fica aqui a minha primeira dica, que caso você queira estipular algo mais anatômico, biológico para as suas estruturas de macho e estruturas de fêmea, é aqui você imaginar quando você for construir a sua criatura, indiferentemente da sociedade ou do tempo histórico que você achar interessante, você coloca as suas funções, esses papéis na sociedade, mais diretamente utilizando como principal requisito o formato, a anatomia, que é a capacidade de fazer X ou Y exclusivamente para o macho, exclusivamente para uma fêmea, considerando esses fatores simplesmente estrutura de corpo. Um próximo fator interessante que você pode abordar, como você queira estipular um papel específico para um homem, específico para a mulher, é a questão cultural e social da raça ou da cidade, da região que você achar legal. Quando a gente fala sobre o papel de um homem e de uma mulher dentro de uma cultura e de uma sociedade, muitas vezes tem o quesito histórico envolvido, mas não necessariamente o que está acontecendo na história naquele momento, mas sim todo o desenvolvimento da construção sociocultural de uma forma geral. Tanto que de uma forma que a gente pega todos os quesitos históricos e anteriores que a gente vê, o papel da mulher em grande parte é o cuidar da casa, principalmente pelo fato de que ela tem como a função biológica ter a única capaz de gerar um filhote. Então, já que ela já está gerando filhote, ela já tem esse cuidado maternal considerando a vida como ela é, então você já coloca meio que por consequência ela já cuida da casa, já cuida dos filhotes, porque é meio que uma extensão das suas questões. Então, por ter essas desculpas e funções biológicas, você coloca assim que as mulheres têm como função cuidar da casa e da família, porque já é uma extensão fisiológica anatômica das suas funções primárias. Da mesma forma que por ela já ter essa parte de cuidado, essa parte mais de acalento, algo religioso ou algo sacerdotal pode ter essa função mais social, porque ela tem essa função de cuidar, não apenas o cuidar da alma, mas cuidar também do filhote de uma forma geral. Então, por isso, você considerar que, já que o homem tem a função por ser maior e mais forte, X ou Y, ele já tem já uma função social, cultural de proteção. Então, vai participar do exército, vai participar dessas funções mais de defesa, tanto que o serviço obrigatório é, no caso, masculino obrigatório e na questão feminino já fica aí à mercê da vontade da pessoa. Então você coloca essas funções histórico-sociais de acordo com aquilo que a sociedade acredita ser, seja uma extensão primária ou uma extensão secundária daquilo que já foi estipulado no quesito do tempo. Então, se o homem tem a função de prover, de uma forma geral, tudo que tiver relacionado ao prover vai ser função obrigatória dele. Então, ele tem uma questão de vou prover politicamente, vou prover economicamente, vou prover culturalmente, vou prover em todas as funções. Então, por isso que muitas vezes, historicamente, é considerado que o homem é o provedor de X e Y, e com isso, ele que estuda, ele que trabalha, ele que sai de casa, ele que faz tudo aquele outro, porque é, em tese, uma extensão da sua função primária fisiológica, que é a proteção geral da família. E no caso, a mulher tinha que ter essa função por ter uma extensão da sua função primária, que era o proteger, o cuidar, o alimentar, o fazer todas essas funções mais básicas de sobrevivência. Então, quando você for estipular os seus fatores históricos, você pode colocar simplesmente o que a sociedade considera como correto para um ou para outro. Você pode muito bem colocar na sua história essa inversão de papéis, onde depois que a mulher ela cuida da criança ao ponto dela poder já começar a se alimentar sozinha,
ela já volta para suas funções primárias e o homem que cuida da família apenas fazendo esse trabalho secundário no momento que a mulher ela está mantendo o filhote em sobrevivência. Ou no caso, acontece, por exemplo, com fêmeas de alguns animais, como alguns cachorros selvagens ou alguns outros canídeos, onde as fêmeas elas cuidam dos filhotes das outras fêmeas no quesito de uma pegada meio que babá. Então você pode colocar tanto que, como acontece no filme de comédia do Ed Murphy, no caso, a creche do papai, você pode brincar com essas inversões, colocando que a função sociocultural do homem é cuidar da criança, onde a fêmea ela simplesmente tira o leite de uma forma de alimentação apenas para manter o filhote dela sustentado durante o dia, onde ela vai fazer o que ela tiver que ser feito. O ponto aqui não é necessariamente, em qualquer um dos tópicos aqui, é bater o martelo qual é a função de um, qual a função do outro. Mas aqui é ter uma base filosófica, estrutural, para você conseguir justificar narrativamente aquilo que você for fazer. Cuidado com as justificativas narrativas, onde você vai ser um pouco machista, feminista, misógino ou qualquer outro gênero, coisa, mas cuidado na hora. Porém, se você está estipulando como algo é a função da estrutura, da raça, da sociedade, onde tira as suas questões pessoais, show de bola, não vejo problema nenhum em você colocar algo, porque não é um autor machista, um autor feminista, misógino, preconceituoso, mas sim você querer discutir em cima desse assunto a partir daquilo. Então, só para a gente dar aquela resumida para passar para o próximo ponto, é a questão de quando você for estruturar uma função exclusiva masculina, exclusiva feminina, com bases em cultura e sociedade, considere principalmente o que a sociedade considera como uma extensão obrigatória das funções masculinas e as suas extensões obrigatórias das funções femininas. O próximo ponto interessante são crenças e religiões. Quando a gente fala sobre crenças e religiões, a gente está falando principalmente a função do homem, a função da mulher como base na religião e nas crenças de uma forma geral. Ou seja, quando a gente fala sobre o papel do homem e da mulher dentro de uma sociedade, estamos falando de que quais são os objetivos primários e secundários que a sociedade e a cultura definiu como obrigatório. Já no caso aqui, quem definiu a função do homem e da mulher e a sua obrigatoriedade é uma entidade, é um Deus, é todo um fator que gera em cima dessa idealização geral em cima do ponto que estamos discutindo. Então, o interessante aqui seria, obviamente, vamos considerar que crença e sociedade é difícil separar, porém, dando um foco naquilo que é a religião, vamos pensar que existe uma entidade politeísta ou moniteísta, como quiser que seja, que está definindo as coisas. Então, se Deus mandou que o homem fizesse X, essa é a função dele na sociedade. Se a mulher, a função dela é Y, tem que fazer aquilo. Não sou eu dizendo, não é o Papa dizendo, não é ninguém dizendo, é Deus dizendo. É toda a religião dizendo. É a deusa, é o Deus, é a entidade, é o que for que vai definir isso. Então aqui a grande diferença entre um fator de qual é o papel do homem e da mulher numa sociedade, qual é o papel do homem e da mulher numa religião, é qual é a origem da justificativa. É quem disse isso pela primeira vez. Quem disse isso pela primeira vez numa sociedade é a sociedade sendo construída e existem diversas justificativas. Já no caso da religião, existe um ponto primordial, um ponto pivotal que diz: a partir daqui, a função é X, a função é Y, seja ela qual for. Então, o legal aqui nessa discussão primária, quando a gente fala sobre principalmente a função do papel do homem e da mulher, é a origem. É uma origem biológica. Tem que ser porque é o único que pode fazer é aquele ser. A origem pode ser sociocultural, onde foi se construindo a partir desses prolongamentos essenciais. E no caso aqui, a origem principal é a religião ou a crença, onde, do caso Adão e Eva, a partir da crença popular do catolicismo, tem essa função de que o homem fez isso, a mulher fez aquilo, por isso tem que fazer X ou Y.
Ou dentro da crença, no caso da crença muçulmana, da crença islã, tem a função do homem, da mulher e as suas peculiaridades, onde pode fazer isso, não pode fazer aquele outro, onde vai se desenvolvendo e pode ter rixas, e pode ter ideias. No caso, a morfologia e fisiologia, ela pode ter um embate direto com a cultura e sociedade, que pode ter um embate direto com as crenças e religiões, onde a cultura permite X, só que a religião permite Y, tendo esse papel, essa discussão de quem vai fazer o quê a partir daquilo. Então, interessante, apesar que a gente só está nos primeiros 3 tópicos, ainda existe mais 4 que eu vou abordar hoje, porém, você já pode brincar com diversas criações em cima das funções narrativas que você quiser fazer. Então aqui, durante todo o vídeo, reforçando, não estou dizendo para você falar, não, esse é o papel do homem, esse é o papel da mulher, e a sociedade aceite isso como um todo, e o livro é meu, a história é minha, e que se dane. O que eu estou trazendo aqui são discussões diferenciadas que você pode, na hora de construir a sua cultura, colocar mais um aspecto, onde você vai estipular papéis para um para outro, pontuais ou extremos, onde a mulher apenas isso, o homem apenas aquilo, não apenas a questão das castas, ou até mesmo colocar em castas, onde o papel do homem na casta X é tal, o papel do homem na casta Y é tal, o papel do homem na casta Z é tal, a mesma coisa com a mulher. E isso desconsiderando todos os fatores que tem do questão de gênero biológico, gênero mental, gênero sexual, e vai embora nas discussões aí por mundo afora. Porém, quando você for, então, estipular a origem das funções do homem e da mulher naquele ponto, é uma questão de crença. A mulher ela precisa escolher seguir um caminho X ou seguir um caminho Y dentro da sociedade devido ao mito de não sei o quê, ou devido à deusa de não sei o quê. O homem, ao fazer X ou Y, precisa fazer uma ascensão espiritual devido a um mito tal, a uma lenda tal, a uma profecia tal. Então aqui você constrói tudo uma profundidade, porém, isso vai espelhar na sociedade? Com certeza. Porém, qual que é a origem? Quem deu a origem da explicação? É uma religião? É uma crença? É um mito? É uma profecia? Perfeito. Então nós temos um papel de gênero tendo como base crenças e religiões. O próximo ponto aqui é o quesito de ideais e política. O interessante aqui dos ideais e políticas, a resposta à origem está em cima de uma pessoa exclusivamente. Ou seja, quem definiu o papel de um homem e de uma mulher é o líder, é a líder de algum lugar. Então, se você tem um imperador, uma imperatriz ou alguém que diz eu que mando, essa pessoa que vai definir o seu papel dentro da sua sociedade. Então, é o ideal em cima daquela pessoa, é a política onde o poder está em cima daquela pessoa, e com isso vai definindo passo a passo, ponto a ponto, quem vai fazer o que dentro desses fatores. Tanto que você pode estipular uma monarquia masculina, patriarcal, uma monarquia feminina, matriarcal, uma diarquia feminina com 2 matriarcas, ou um caso com 2 patriarcas, ou um conselho apenas de velhos homens, apenas de senhoras mulheres, e assim vai embora estipulando. Porém, as regras estabelecidas e os papéis de gênero dentro dessa sociedade é estipulada simplesmente porque aquele grupo de pessoas ou aquela pessoa específica colocou o seu ideal em cima daquele ponto. E com isso você precisa fazer aquilo. E o interessante de um ponto específico, porém que abrange em todos os aspectos que a gente estipulou aqui, é que o papel de um homem, o papel de uma mulher não precisa ser necessariamente cotidianista. Quando falamos o papel de um homem, o papel de uma mulher dentro de uma sociedade, o principal ponto é qual é a sua obrigação por ser homem, por ser mulher. Esse é a questão do papel de gênero, quanto é a sua obrigatoriedade, exclusiva ou não, para fazer aquilo que se obriga a ser feito por você fazer parte de um grupo, que no caso aqui é definido a partir do sexo biológico. Então é interessante quando você for estipular toda a sua narrativa e colocando aqui principalmente é você estipular fatores que possam ser
construídos narrativamente, seja para a construção de um universo, seja para o desenvolvimento de um personagem, seja para estipular uma plot ou a construção de um conflito. E, obviamente, todos os tópicos que eu vou trazendo ponto a ponto, você pode e deve interconectar todos eles, criando problemáticas e profundidade, caso você queira, obviamente. Tudo aqui são dicas e ideias para deixar o seu universo, a sua história muito mais intricada e muito mais robusta dentro dos fatores que você quer construir. E com isso a gente vai para os fatores históricos da sua história. Agora, o que seriam esses fatores históricos? Quem vai definir o papel do homem e o papel da mulher nessa sociedade é o que está acontecendo na história, não história no caso a narrativa, mas sim a história no caso 1943. Então, por exemplo, quando aconteceu as guerras mundiais e os homens, por a sua obrigatoriedade civil, teve que ir lutar na guerra, os homens morriam na guerra. Com isso, as fábricas ficavam vazias e com isso a mulher teve que ocupar esse espaço como trabalhadora. Então, além de ganhar os seus direitos de poder ter o seu próprio sustento e outros fatores dessa independência, tanto econômica quanto política, e assim criando essa economia e todas essas ideias e todas essas filosofias, a ideia aqui é você ver como os fatores históricos, não narrativos, mas os fatores históricos influenciam. Pode acontecer, por exemplo, que antes o papel da mulher era X, inverteu-se com o papel do homem devido a uma invasão de uma outra cultura matriarcal, absolutista, totalmente anti-homem, criando essa inversão de papéis. Então, no caso aqui, apesar de ter sim uma questão ideal e política, mas o que teve essa mudança foi uma invasão dentro daquela história que estava acontecendo. Então tem toda uma linha temporal e essa linha temporal vai obrigando mudanças. Porque algo que já é crença, algo que já é filosófico, algo que já é estrutural, é mais fácil a digestão, apesar de que é difícil aceitar quando você é o alvo daquilo, porém a sociedade entende de uma forma melhor porque já está estrutural e você precisa quebrar essas correntes para tirar essas ideias. Quando acontece um fator histórico muito forte na sua narrativa que vai gerar essa mudança, por não ser algo que é construído, mas sim imposto, cria uma aversão mais forte. Tanto que se durante muitos séculos a função do homem era X e a função da mulher era Y, e um fator histórico teve que ter uma inversão muito forçada em pouquíssimo tempo, apenas no estalar de dedos, a aceitabilidade daquilo é mais difícil. Se antes o homem estava em cima, a mulher está embaixo e existe essa troca de poder muito rápido, os homens vão ficar uma reação extremamente mais forte porque eles sempre foram superiores, não vão aceitar ser subjugados por isso. Da mesma forma que as mulheres, ao assentar ao poder de uma maneira muito rápida, pode não saber o que fazer ou simplesmente gerar uma onda de destruição em massa, considerando. E vice-versa a mesma coisa. Se as mulheres estão no poder e elas perdem todos esses direitos, vai ter uma onda muito forte, a mesma coisa os homens que não tinham poder nenhum, quando recebem todos, tem uma onda de destruição. O ser humano é um ser destrutivo. Tanto que tem aquela frase que se você quer conhecer uma pessoa como ela é de verdade, dê poder a ela. Então, é algo interessante a ser meio que debatido nesse ponto, são os fatores históricos que acontecem nessa linha do tempo que obrigam as mudanças ou criações de função narrativa para aqueles personagens para fazer A ou para fazer B. E o próximo ponto aqui é o sistema mágico. Aqui no caso, o sistema mágico, ele meio que compartilha um pouco a ideia da morfologia e da fisiologia. Existem diversos fatores que você pode colocar dentro do seu sistema mágico. Existe aí as três leis de Sanderson, existe o triângulo da magia, existe o quarteto do desenvolvimento de magias, e existem diversos fatores que você pode usar para a construção do seu sistema mágico, seja por origem, seja por desenvolvimento, ou seja por escalonamento de poder.
Só que no caso, uma coisa que é interessante que você pode colocar é que exista alguns tipos de magias exclusivas para mulheres, exclusivos para homens. Tanto que quando você pega os Anéis do Poder dentro da mitologia da DC Comics, cada um dos anéis possui um espectro de cor, onde cada cor pode ter homens, podem ter mulheres, porém existe uma cor específica que apenas tem mulheres. Tanto que, dentro desse sistema mágico, a cor exclusiva delas apenas possuem elas. Parece que existe uma exceção, onde tem um homem dentro dessa cor mais rosa, porém, dentro de uma forma geral, é uma cor, é um poder apenas para as mulheres. Então você pode colocar dentro do seu sistema mágico algo que é um poder que apenas as mulheres podem desenvolver e poderes que apenas homens podem desenvolver obrigatoriamente dentro desse sistema mágico. Não é um quesito de seita ou algo de não, apenas mulheres podem entrar. Isso já é ideais políticos, poderes e outros fatores sociais. Aqui estamos estipulando que as mulheres podem usar um poder X, os homens um poder Y, a partir das funções narrativas dentro do sistema mágico que você quer estipular. Indiferentemente dessa discussão que a gente pode desenvolver futuramente, porém, aqui eu digo mais uma ramificação do morfológico fisiológico. Dentro do seu sistema mágico, você pode definir o que é para um, o que é para outro, porque não é possível que algo aconteça considerando. Tanto que existe até um anime onde os homens daquela família, ao ser abraçado por mulheres, se tornam animais. No caso, as mulheres que são abraçadas por homens se tornam animais. Então, é algo exclusivo da família, não do gênero que está estipulado. Porém, a ação, se você é um homem abraçado por homem, uma mulher abraçada por mulher, acontece a não transformação. E caso você seja abraçado pelo gênero oposto, você se transforma em um animal. Então existe uma leve diferença entre o homem e mulheres quanto à questão do gatilho da magia. Não necessariamente aquilo, mas existe um fator exclusivo. Então, quando a gente fala sobre a função do homem e da mulher dentro de um sistema mágico, estamos mais estipulando os fatores mais diretos de que quem vai fazer o que dentro dos aspectos da magia. E, obviamente, o último aqui é o exclusividade narrativa. São aqueles papéis que você vai estipular e quem está definindo é o autor, para o objetivo narrativo que você quer. Então aqui não existe necessariamente uma função, talvez a religião, talvez a magia, mas sim você, autor, você, autora, colocou para aquele personagem, aquele grupo de pessoas, uma função exclusiva narrativa para construir as plots que você quer, os arcos que você quer e todos os fatores que você achar interessante para colocar e desenvolver dentro das ideias. Então, o legal aqui, quando você desenvolve toda a sua narrativa, é imaginar qual que é a base que você quer, morfológica do corpo, cultura social que vai desenvolver a partir da cidade, crenças, religiões a partir de uma divindade, ideais políticos, onde existe uma pessoa que com o seu poder coloca-se o seu ideal, fatores históricos, onde a timeline da história obriga a fazer X ou Y, o sistema mágico e no final aqui a parte exclusivamente narrativa que você quer desenvolver dentro das suas histórias. Nas sociedades pré-históricas, o papel do homem era principalmente caçador e responsável pela proteção do grupo e fornecimento dos alimentos por meio da caça. Já o papel da mulher era a coletora de alimentos responsável pelo cuidado dos filhotes, além de contribuir para a sobrevivência do grupo com atividades domésticas. Já no Egito Antigo, o papel do homem atuava como faraó, sacerdote ou soldado, sendo figura central da política e na religião, e o papel da mulher desempenhando das funções relacionadas ao lar e à maternidade, com algumas mulheres exercendo papéis religiosos como sacerdotisa. Já na Grécia Antiga, tinha o envolvimento dos homens em atividades como guerra, filosofia, política, sendo considerado cidadão com plenos direitos. Já o papel da mulher restringia os espaços domésticos encarregados das tarefas domésticas e a educação dos filhos, sem participação de direito na vida política. Já no período medieval, nós temos os homens atuando como cavaleiros, nobres e camponeses, frequentemente envolvidos em atividades militares e agrícolas. Já o papel da mulher era centrada no lar, podendo ser camponesa, nobre, freira ou envolvida em pequenas atividades comerciais. Já nas culturas nativo-americanas pré-colonização, o homem tinha envolvimento em caça, guerra e liderança tribal, frequentemente como chefe ou guerreiro. Já a mulher tinha papel variável dependendo da tribo, mas com algumas sociedades matriarcais, onde as mulheres tinham maior poder sobre as decisões e
propriedades. Já no período das sociedades africanas tradicionais, nós temos o homem com uma atuação como caçador, guerreiro, líder tribal, com um papel importante nas decisões comunitárias. Já a mulher varia entre sociedades matrilineares e patrilineares, com algumas tendo papéis econômicos significativos como comerciantes e agricultoras. Já na época da Revolução Industrial, nós temos o homem envolvido na expansão industrial e política, frequentemente ocupando postos de liderança nas fábricas e sindicatos, e a mulher entrou no mercado de trabalho como operária fabril, além de manter as responsabilidades domésticas. Então, pessoal, espero que você tenha gostado. Se chegou até aqui, deixa um like e se inscreve no canal, porque iceberg culturais, magias, ideias, dicas, reviews, só aqui no Craftando Mundos, com diversos vídeos. Caso aqui, todos os vídeos, segunda a sexta, com diversas ideias e coisas, e obviamente crescendo e desenvolvendo cada vez mais as suas formas de pensar e as suas formas de criação. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!